Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nessa maravilhosa sequência que está sendo esse acampamento, e aqui deixa eu fazer um parênteses, daí a importância, e que muitas vezes eu sou considerado chato e grosso por isso, e quero continuar sendo, a importância de se criar na Assembleia um clima favorável à comunhão com Deus. Quando uma criança começa a chorar, leva lá fora um pouquinho. A criança está com calor, a criança quer água. Quando a pessoa está conversando, dá um toque nela. Quem chegou atrasado, fica lá fora. Por quê? Porque nós somos importantes demais e queremos ser reverenciados? Vocês nos conhecem, sabem. Mas observe bem, e aqui é muito bom que nós temos também a presença de Padre Edmilson, celebrando conosco, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, e isso vale para cada ministro de música, que graças a Deus na Canção Nova nós temos excelentes ministros de músicas, além de bons cantores. É muito importante o clima de silêncio. Para quê? Para que enquanto a gente esteja falando, o barulho não impeça que a gente escute o Senhor. A eficácia da palavra que nos vem, como nós presenciamos, só não presenciou se tiver alguma anta aqui entre nós, essa manhã inteirinha, desde 8 da manhã até 11h30, essa sintonia com Deus, que precisa ter um pregador para falar, que precisa ter Padre Edmilson para acolher a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, uma palavra de discernimento, uma fé carismática que o leva a proclamar uma cura. E vocês observem, os ministros de músicas fazem isso muito bem aqui na Canção Nova, porque estão atentos, ouvindo o que o padre está falando, e por isso sempre vem com uma imagem, com uma palavra, com uma música que muda o coração. É isso que nós precisamos criar na igreja. Nós precisamos parar de misturar alegria com baderna. Tem certas missas, por exemplo, que eu fico triste quando manda dar a paz de Cristo, porque vira uma baderna. Fica dando tapa nas costas dos outros e joga beijo para lá e para cá, e aí diz opção de bobagem: ai, Jesus te ama, Nossa Senhora te abençoe. Nossa, é para falar a paz do Cristo. Não tem coisa mais importante que você pode desejar para alguém: é dar um abraço bem apertado, dar um beijo se quiser, e diz a paz de Jesus. Tudo que você puder desejar para alguém não é nada perto da paz de Jesus. Então nós temos que parar com essa bobagem de misturar alegria com baderna. As coisas de Deus precisam ser levadas a sério, para que a gente não perca essa graça. E quantos de vocês, graças a Deus, levantaram a mão no domingo, dizendo que iam permanecer até aqui, e permaneceram, estão experimentando, estão tocando. Eu acho que pode-se fazer uma retrospectiva desse acampamento, passando pelos 2 shows, ao menos que eu vi, e sei do testemunho do show que foi com o diácono Nelsinho, que foram momentos de intensa alegria, de intensa oração, de intensa partilha, de aprofundamento da graça de Deus, de alegria de Deus, mas foram momentos de um encontro pessoal com o Senhor. Há uma coerência. O pessoal do Davi pode tranquilamente pegar todas as fitas desse acampamento, incluídas as orações, e transformar num livro com esse título: Ele está no meio de nós. E eu tenho certeza que aqueles que lerem com esses olhos e os corações abertos vão perceber, aliás, vão achar que houve um roteirista, já que hoje a Canção Nova tem tanto profissional de televisão, vão achar que houve um roteirista que foi nos dirigindo. E houve, só que não sentado ali ou no fone de ouvido. É esse roteirista que está nos dirigindo
e que quer dirigir a sua vida de um modo muito concreto nesse ano novo que eu proclamei para vocês aqui e o padre confirmou tantas vezes, um ano de muitos milagres na sua e na nossa vida, milagres em nós e através de nós. Quem não teve a oportunidade de participar, ou em casa, tenta adquirir as fitas, para poder assimilar isso que o Senhor está falando. E vejam como nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus. O roteiro que nós estamos usando em cada pregação, em cada oração, é o roteiro da palavra. Vou confessar uma coisinha a vocês, que eu rezei ontem, 1h pouco da manhã depois do evento. Quando fui tomar as leituras da missa de hoje à noite, e tudo aquilo que eu tinha preparado nessas pregações, e quem me conhece sabe que eu preparo cada pregação por escrito, a primeira leitura da missa de hoje não caberia no tema que eu vou pregar hoje à noite para vocês. Não caberia. Eu poderia até dar uma citada naquela primeira leitura, porque o enfoque que eu senti inspiração e preparei para falar hoje é centrado na pessoa de Maria. Então eu até tinha pensado, podia falar Maria, a mulher plena da bênção, plena da graça, mas o contexto do texto não era esse. O contexto do texto é naquilo que o Ricardo falou e que o padre retomou hoje. E aí vocês vejam o que Deus faz. Ele puxa a primeira leitura da missa de hoje à noite já para a oração da manhã. Já que ela estava fora daquele contexto, ela precisa entrar num contexto. E não é isso que diz o Tobias no 14:6, texto retomado pelo padre Jonas? Tobias 14:6, a minha tradução diz: porque a palavra de Deus não falha. Isso você devia aplaudir. A palavra de Deus não falha. Porque as coisas não dão certo em minha vida. Se a palavra de Deus não falha, quem falha então? Mas é duro, né? Tem que falar, e eu? É duro a gente não ter em quem botar a culpa. E sabe que o maior malefício que Jesus Cristo veio fazer na história da humanidade, Jesus Cristo veio tirar a possibilidade de você jogar a culpa dos seus fracassos em alguém. Ele assumiu tudo para ele. Você não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. A palavra de Deus não falha. E aí você veja o interessante das leituras de hoje. Eu falei ontem, as leituras dessa semana seguiam uma sequência, parando o versículo de um dia e continuando no outro, não foi? E hoje também isso acontece, na primeira e na segunda leitura. E por que será que não acontece no Evangelho? Nós que vínhamos lendo Lucas, desde o nascimento, da apresentação, dos pastores, do Simeão, de Ana, hoje caímos em João. Parece que é uma quebrada. E nós vamos entender o porquê dessa quebrada. Por isso eu queria começar hoje a reflexão pela palavra a partir do Salmo. O Salmo que impressiona também, porque só tem 13 versículos, e um salmo tão curtinho tem que ser dividido em 3 dias para ser lido o mesmo, como se não tivesse mais nenhum outro salmo na Bíblia. Ainda se fosse o 118, que tem 176 versículos, inclusive que daria muito bem de adaptar ao tema que a igreja está vivendo, porque os 176 versículos, em cada um deles, fala da palavra, da lei, ou sinônimos para dizer isso em cada frase.
É o abecedário inteiro em cima da lei, para mostrar que todas as palavras do mundo cabem dentro da lei de Deus. Mas por que pega um salmo tão pequeno e o subdivide? São 3, 4 versículos por dia. Eu volto ao contexto desse salmo, salmo que está no livro das Crônicas, quando a arca de Deus volta para Jerusalém. E por que ele está no livro das Crônicas 16, mas não aparece, por exemplo, no livro de Samuel ou de Reis, onde você encontra relação de praticamente todos os fatos do livro das Crônicas? Porque o cronista reescreveu a história a partir do personagem Davi. Se nos demais livros, quem vai fazer a construção da casa de Deus é Salomão, é um descendente, e também nas crônicas isso aparece, mas quem vai deixar tudo organizado vai ser Davi. Ele vai ser o protagonista. E depois que ele tem esse encontro lindo, que ele canta esse salmo, no capítulo 16, logo em seguida, ele está atento à profecia de Natã, que não é padroeiro da aviação, senão seria Navargue, então não tem nenhuma coisa a ver Natã com Navargue, é o nome do homem. E pela profecia de Natã, ele vai entender que o projeto de Deus para realizar-se na sua vida precisará ser feito de muita luta, de muita garra. E logo em seguida ele vai entrar numa opção de guerras. Não é isso que nós estamos vivendo? Vai nos lembrar a primeira carta de São João, um tempo de guerra. E não pensem vocês que vai diminuir esses ataques, vai não. O padre não nos colocava aqui, se estatisticamente pesquisas nos revelam que o Brasil tem sido um lugar privilegiado do derramamento do Espírito, não vai ser aqui então que o encardido vai, o anticristo, como fala São João, vai investir as suas fichas mais elevadas? Não foi por acaso que eu citei aqui a matéria de uma revista semanal aí, da Veja, Vejinha São Paulo, dessa semana, das 14 lojas das maiores grifes do mundo, de uma caneta que custa 560 mil reais. Não é à toa. O que será que São Paulo tem a mais do que Paris? Parecida tem, Parisópolis, mas estava falando de Paris, lá mesmo, na França. De Nova York, que vão construir agora o prédio mais alto do mundo. Aonde eram as torres gêmeas, vamos fazer um agora que vai ser o mais alto do mundo. Diz que tem uma turma tão feliz, uns pilotos que estão treinando lá não sei aonde. Até cego vai acertar a torre lá. Tão feliz da vida. Por que aqui em São Paulo? Por que no Brasil? Porque o encardido fica tremendo de raiva. Ele está apavorado. E ele está usando todas as armas possíveis. Hoje ele tem canais de televisão inteirinhos, estou falando no plural, a serviço dele. Gravadoras inteiras. Hoje tem gravadoras do mundão que está atrás de cantores feitos nossos aqui, da Canção Nova, esses jovens bonitos que cantam, estão atrás deles, para fazer eles vender 1 milhão de discos, e depois, devagarinho, devagarinho, jogar isso lá no fundo do lodo. É isso que eles fazem. Eles prometem, nós vamos colocar você no programa tal, nós vamos colocar você lá, e ainda, e olha, o demônio é safado, ele é mentiroso. Então ele diz, imagine você não vai cantar mais só para um rincãozinho, não. Lá o rincão cabe só 100 mil pessoas. Você vai cantar agora na televisão, um programa que tem audiência, se você quiser vai, nós vamos levar você para a Europa, nós vamos levar você para lá. Seduz. E o menino vai. Vai, eles gravam um CD lindo, maravilhoso, produzido, mas ao mesmo tempo eles já vão filmando algumas coisas, uns escorregões da vida da pessoa, depois monta a fita do jeito que quiser.
e derruba a pessoa lá no fundo do poço. O encardido sabe, ele tem projeto claro. Então, nós que estamos a serviço do Senhor, nós precisamos de um revestimento de graça cada dia maior. E se o padre retomava aqui, que cada um de nós pertencemos a esse povo sacerdotal, isso vale para você e para mim, porque eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, sem querer tirar a culpa que nós padres temos. Mas, se tantos sacerdotes vivem mal o seu sacerdócio hoje, é porque a maioria dos católicos nunca viveram o seu sacerdócio. Vai nivelando tudo por baixo. Tudo por baixo. Vão aceitando qualquer coisa, por quê? Porque alguns até gostam. Tem alguns católicos que até dizem, eu gosto de ir na missa daquele padre fulano, porque a missa dele é 25 minutos. Não gosto. Aqueles padres da Canção Nova tem 3 ou 4 lá que eu não gosto não. Aquele da quarta-feira eu não gosto não, a missa dele é 2 horas. Aquele da segunda-feira de tarde, aquele é o pior. Porque ele fica rindo e enfiando a faca na cara da gente. Aquele é duro, eu não gosto não. O Padre Jones eu não gosto não. Quando ele começa a dar uns pulinhos, a diretora pode esquecer o horário, pode mostrar a placa para ele, Eu gosto daquele padre que faz sermão de 5 minutos. Né? Quantos você conhece falando isso? Mentira, Padre Léo? Então, se nós igreja não vivemos o nosso sacerdócio, nós sacerdotes também vamos nos nivelar por baixo. E nós não podemos nos nivelar por baixo, porque para isso Jesus já foi lá no fundo dos infernos, para nos tirar de lá. O nosso nível é outro. É lá em cima que está a nossa meta. Olha a palavra forte de ontem: vencedores. E aqui eu entendi o contexto desse salmo que nós estamos rezando nesses dias. Davi precisava da arca. Davi precisava da presença material de Deus, física de Deus. Vou falar nisso hoje à noite. Grava essa palavra: material, física. Para poder enfrentar as guerras que viriam. E enfrentou. Você e eu precisamos, meus irmãos. Nós precisamos dessa efusão, dessa unção. Nós precisamos chegar a ser mais óleo do que algodão. Precisamos permitir que o Espírito Santo vá impregnando todo o nosso ser. Por isso que nós não podemos ter nenhum pedacinho do nosso corpo, da nossa alma, do nosso quarto, do nosso carro, nenhum pedacinho reservado ao encardido. Se ali há algum sinal, alguma dúvida, tira. Tira. Eu tinha um filho, hoje é irmão de consagração, o David, menino que se drogou durante tantos anos, desde molequinho, e era cheio de tatuagem, cada uma mais medonha, porque toda tatuagem sempre lembra algo demoníaco, todas elas, todas, é uma marca demoníaca, e ele tinha. E aí ele entrou na comunidade, ele se apaixonou no apostolante, veio falar comigo. Eu disse para ele que para namorar a filha minha não era fácil, que ele ia ter que passar por um processo difícil, e ele topou a passar por esse processo e foi procurar um diretor espiritual. Teve a graça de encontrar Dom Wagner, o bispo de Guarapuava, diretor espiritual e orientador dele. Então estava mudando de vida, estava entrando numa vida de castidade, de oração, se preparando para um dia poder ter aquela moça linda que Deus tinha preparado, virgem, que soube se conservar. Era um presente lindo e ela é muito bonita, mas tinha aquelas imagens marcadas. Conversando com Dom Wagner, tiveram uma ideia que eu achei espetacular.
faz outra tatuagem por cima. Já que não tem como tirar, é muito profunda, tem como fazer por cima. E lá onde ele tinha o demônio, hoje ele tem São Miguel Arcanjo. Lá onde ele tinha a bruxa, hoje tem a Santíssima Trindade. Lá onde ele tinha a tatuagem da cobra, hoje ele tem São Bento. O demônio deve ter ficado doido, pois Jesus veio fazer algo muito mais forte. Ele não veio pura e simplesmente fazer uma tatuagem por cima da tatuagem estragada minha e sua, não. O evangelho de hoje diz que Jesus se fez gente para poder entrar dentro de mim e de você e arrancar todas as raízes que o encardido tatuou em nós. Todas, uma por uma, até aquelas inconscientes. Por isso a cura interior. Arrancar todas elas e configurar, uma linguagem de computador que a Bíblia usa faz tempo, fazer a gente ficar com a cara, com a figura dele, conformar nossa vida à vida de Jesus. Esse é o grande projeto. Ele está no meio de nós, que nós estamos experienciando. Por isso que esse salmo começa primeiro com um convite muito genérico: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Claro que aqui terra nós estamos sabendo, ele está falando de todos os povos da terra. Mas que coisa interessante, e você pense aí no sinal do sol de ontem, que o salmo de hoje começou com o versículo 1 e pulou para o 11. E aí diz assim: alegrem-se os céus e exulte a terra. E para não deixar dúvida que está falando de firmamento e de terra, solo, ele muda o verbo, culto. Retumbe o oceano e o que ele contém, a peixaiada toda. Regozijem-se os campos e tudo que nele existe, as árvores, os bichos. Jubilem todas as árvores das florestas. A natureza inteira está sendo chamada e nós estamos vendo sinais dessa natureza. Tudo isso com a presença do Senhor que vem. Ele vem para governar a terra. A sua vida está desgovernada, desequilibrada, desajustada. Ótimo! Ele vem para governar a sua vida. Ele vem para mudar a sua vida. Amanhã faz um ano que o Brasil tem um novo presidente da República. O que governa o Brasil é hoje outro. E a sua vida? Faz um ano amanhã que quem está governando? Ou um ano hoje? Porque devia ter coragem também de falar: quem está de aniversário hoje? Muito bem. Quem está de aniversário de casamento? Muito bem. Aniversário de morte? E nós devíamos celebrar a morte do homem velho dentro de nós, a morte do pecado. O dia que eu matei o meu maço de cigarro aqui, eu joguei fora. Aniversário de morte. Aniversário de morte não é o dia que chega o fim da vida, não. Esse só se você não for cristão, porque aqueles que creem em vós, a vida não é tirada, é transformada. Você precisa começar a celebrar aniversário de morte. Hoje, graças a Deus, faz um ano, ou um mês, ou um dia, ou uma hora que eu não cometo adultério. Aniversário de morte. Que eu não roubo, que eu não falo mal dos outros. Hoje, graças a Deus, faz um ano, um dia, uma hora, um minuto que eu não reclamo da vida, que eu não faço fofoca, que eu não fumo cigarro, que eu não bebo bebida alcoólica, que eu não me drogo, que eu não me prostituo. É preciso começar a celebrar aniversário de morte, porque a morte morreu. Presta atenção nessa frase. A morte morreu no dia que matou Jesus.
Ali a morte morreu. Ali nasceu a vida. Mas esse processo começa naquilo que a palavra nos diz hoje. Hoje. Então ele vem, ele está no meio de nós. Para quê? Ele não veio como turista, não. Jesus não veio com o visto programado para chegar e sair. Ele não veio como turista. Ele não veio ao mundo só para fazer um passeio. Ele tornou-se um de nós. São João vai falar isso numa linguagem que é um disparate de absurdo. Agora, para que ele governe a minha vida, pule para a primeira leitura da missa. O que São João nos fala, de uma forma explícita. Eu penso que a pregação de hoje terá 3 partes: de manhã, de tarde e de noite. E não dá tempo. Filhinhos, esta é a última hora. Oh, gente, eu fico tão impressionado quando uma pessoa vem desesperada. Padre, eu fui no médico. O médico disse que se eu não parar de fumar, eu morro em tanto tempo. E o que o senhor fez? Eu parei de fumar. O médico falou que eu não posso mais comer doce. O que a pessoa faz? Não come mais doce. Eu quero proteger minha vida. Agora o médico dos médicos diz que eu não posso mais pecar, senão eu morro. E além de morrer, eu vou para os quintos dos infernos. E o que eu faço? Ah, meu Deus, me ajuda. Ah, minha Nossa Senhora. Ah, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Pois é preciso você ter consciência que essa é a última hora. Isso aqui não é só no sentido figurado, não. Essa agora, aqui, ó. 12 horas e 37 minutos. É a última hora. É a última hora, é o último minuto que você tem para tomar a decisão mais importante da sua vida. Nesse momento estão sendo tomadas decisões espetaculares no mundo, para o bem ou para o mal. Nesse momento deve ter terrorista bolando um atentado que vai abalar o mundo. O primeiro-ministro da Itália disse que tinha um terrorismo prontinho para atacar o Vaticano no dia 25 de dezembro passado. Primeiro-ministro italiano que falou. Também aí ele fala umas bobagens, mas quem falou, falou. Nessa hora tem gente projetando muita coisa. Nessa hora tem traficantes reunidos projetando como é que vai ser o tráfico. Gente, eles projetam. Esses dias acharam aí um carregamento de cocaína dentro de velas artesanais. Coisa mais linda do mundo. Como é que são capazes de fazer aquelas velas e pôr um presépio na vela e pinta e tudo? Que trabalhão medonho para encher do lado de cocaína. Mas nesse momento também tem muita gente decidindo por uma vida nova. Quantas pessoas nesse momento estão rezando nos mosteiros, nos conventos, nos retiros espalhados pelo mundo, no campo. Quanta gente agora está tomando uma decisão espetacular que vai mudar a sua vida. Eu queria convidar você a aproveitar essa última hora para isso. Essa é a última missa desse ano. Nunca mais, mesmo se você vivesse 15 mil anos, você teria a oportunidade de participar dessa missa no último dia desse ano. Esse é um momento único na sua vida. Não deixa que o encardido tome conta dele. O dia de hoje será o dia da nossa última hora. Naquilo que estamos rezando e compreendendo nessa manhã. Naquilo que vamos rezar e experienciar pela presença real de Jesus entre nós na adoração hoje à tarde. Naquilo que iremos celebrar hoje, na luz que se acende para nós, no ano novo que se inicia. Essa é a última hora. O que você precisa decidir é hoje. Não é à toa que você veio a Canção Nova, não é à toa que você andou 3 dias de ônibus ou 3 horas, tanto faz. Tome decisão enquanto há tempo. Porque às vezes você entra num barco e ele está furado. Aquela moça nunca tinha viajado de avião e ela tinha medo de avião, medo só de falar. Então tinha que viajar de avião,
Aí quando for perguntar, a senhora quer sentar em que banco? Eu quero no primeiro. Porque qualquer coisa eu saio, né? É perto da porta. Aí arrumaram, ela sentou no primeiro banco. Antigamente os voos eram mais tranquilos, o piloto ficava com a porta aberta. Você do primeiro banco, você via direitinho lá, aquele tanto de botão, né? Que ele é bonito, tem a tranqueira que tem lá, né? Fico impressionado como é que ele sabe qual botão é, né? Treinou. E o piloto sentou. E ela ficou olhando o piloto. A pessoa quando tem medo, ela fica já atenta, qualquer coisa ela já segurando ali. Quando ligou o motor, ela... Mas sabe o que está chamando a atenção dela? O piloto. Ela via ele assim de esgueio. O piloto, cada botão daquele que ele apertava, ele dava uma risada. Piloto alegre. Apertava, ele ligava, mas ele ria gostoso. Aquela barriga do piloto tremia de tanto que ele ria. E ela começou a pensar, que será que está alegre? Que será que está rindo? Aí a moça falou, olha, vai começar o voo, aperta o cinto, recline as botões em caso de pouso na água. Minha sobrinha uma vez estava dentro do avião, falou, em caso de pouso na água, vó, vai cair na água, vó, não quero ir não, vó. Não vai não, minha filha, só se cair, então, vó, mas se cair, vó. Aí não adianta mais nada. Todos apertam o cinto, aí fechou a porta do piloto, ela não viu o piloto mais rir. E foi subindo, e parece que ele está subindo lerdo, né? Você olha ali, aquelas novinhas. Aí o piloto vira o avião um pouco assim, para pegar o prumo. Eu gosto de rir de quem tem medo, eu acho bacana. A pessoa fica motivada, né? Adrenalina funciona. Então, de repente, estamos já em velocidade de cruzeiro, 950 km por hora, a 10 mil metros de altitude. Temos aqui pela frente um céu maravilhoso, a viagem vai ser muito boa, o tempo previsto é de 6 horas, já estaremos descendo tal hora local. Espero que os senhores todos tenham uma boa viagem, que possam degustar a delícia dos nossos amendoim torrados com água, que agora só dão isso para avião, né? E abriram a porta. No que abriram aquela porta de novo, ela olhou, o piloto estava rachando o bico de dar risada. Ela falou, que será que ele está rindo? Aí ela chamou a moça e falou assim, olha, eu tinha muita vontade de conhecer a cabina do avião. Falou, pode vir, não tem problema não. Aí levou na cabina, ficou olhando, né? Que bonito, né? E incomodado, o piloto ria. Falou, o que será? Aí ela falou com ele, baixou, falou, escuta, eu estou notando desde a hora que saiu do aeroporto, o senhor parece estar alegre. Falou, eu estou alegre não, mas o senhor não para de rir. Falou, estou só imaginando a cara dos médicos quando descobri que eu fugi do hospício. Fazer o quê? O que será que ele fez com o piloto? Aquele doido varrido estava no comando do avião. E agora vai fazer o quê? Sabe qual é a única coisa que você tem a fazer? Não entre nesse avião enquanto é tempo. E tem muitos desses aviões. A droga é um avião desse, ela traz uma alegria louca. Bem louca. Doida, varrida. A pornografia é uma alegria dessa.
traz uma alegria que você racha o bico de tanto rir. Tudo é bom. Mas a hora que você descobrir que entrou na velocidade de cruzeiro, ou seja, depois que você está amarrado ali dentro, que a porta está travada, que você pode dar soco naquela janela que ela não abre, aí, meu filho, aí só tem um destino: segura na mão de Deus e vai. Não tem mais. Não entre nesse avião. Mas nós confiamos no piloto. Nós que temos que viajar de avião toda semana, ou você que viaja de ônibus, a gente tem uma fé danada nesse povo. Por exemplo, de algumas empresas, o piloto está lá fora ainda, lá embaixo, cumprimentando a gente. Bem-vindo, bem-vindo, muito obrigado. Mas tem avião que você nem viu o piloto. Mas também você não pede para ele: por favor, eu podia olhar se o senhor tem carteira de habilitação? Exame de sanidade mental? Você acredita nele? Vai ver um doido que está lá. Quem garante que o motorista do ônibus está lá dormindo, não está planejando a volta? A hora que estiver tudo dormindo, eu vou jogar na pirameira. Eu confio no menino que me trouxe a água aqui, ó. Não sei quem é, ó. Não sei quem pôs a água dentro da garrafa, não sei. A gente confia e vai entrando de qualquer jeito. Essa é a última hora, a hora de tomar uma decisão, a decisão de saber em que barco eu estou entrando, em que avião eu estou embarcando. Porque na hora que esse avião cair, você vai espatifar. Mineirinho estava dentro do avião, o avião caindo, todo mundo desesperado, o motor pegou fogo, a aeromoça corria para um lado e todo mundo. Ele falou assim: ô moço, por favor, escuta, eu estou vendo uma agitação danada aí. Parece até que o motor espatifou. Espatifou, meu. Nossa, isso aí é ruim, é medonho. Eu tô notando que o avião está descendo, está caindo lá embaixo, é só rocha, estagnite pura. É rocha? Então tem perigo do avião explodir. Tem perigo. É quase certo que vai explodir. Falou: nossa senhora, coitado do dono. Que prejuízo não vai ter. Ô meu irmão, você está dentro do avião. Então essa é a última hora para você sair do teco-teco que você está andando. Ele está te levando a viagens maravilhosas, mas ele não tem segurança nenhuma. Na hora H é capaz que o único que se salve é o piloto, que tem aquela poltrona injetável. Portugal fizeram essa poltrona injetável para helicóptero, não deu certo. Que jogo foi batizado Projeto São João Batista. Não funcionou. Saia enquanto é tempo, essa é a última hora. E alguns estão dentro desse avião e nem comprou o bilhete. Alguém ganhou de prêmio. E foi. Não entre de gaiato nesse voo. Esta é a última hora. Além disso, São João está dizendo. E por que eles foram por São João? O autor mais recente do Novo Testamento, o homem que levou 60 anos para escrever o Evangelho e as suas cartas. Alguém que experimentou. São João não fala teoria, não. Ele faz teologia profunda para mim, para você. Está falando da nossa vida. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem? Ouviram falar isso? Muito bem. Já há muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. Anticristo é tudo aquilo que é contrário a Jesus. Tem novelas, aliás, 99% delas, novelas anticristo.
Como é que apresenta o Cristo numa novela? Num filme. Comerciais anticristo. Bebida anticristo. Cigarro é anticristo. Droga é anticristo. Porque tudo isso são instrumentos que o demônio usa com um objetivo único de nos fazer perder. O sonho dele é nos destruir. E quanto mais gente puder destruir, melhor ainda. Faz igual um avião que caiu na Hungria, com 250 pessoas a bordo. Quando foram buscar os corpos, já tinham achado mais de 600. Caiu no cemitério. Aonde vai cair o seu? Essa é a última hora. O anticristo está aí, está dentro da minha casa e nós não temos coragem. Não vou mudar não. Sabe como é, padre? A gente não tem jeito de falar, porque o filho, o senhor sabe como é que é, né? Senão ele briga com a gente, né? Então, se a gente não deixar de trazer a namorada para dormir aqui, eles vão para esses outros lugares, pode até pegar uma doença, né? Então, ao menos está aqui, a gente está sabendo, não tem problema, né? Bem. Por que só não põe a luz vermelha na porta da sua casa? E não só no Natal, o ano inteiro. Enfeita! O anticristo não pode entrar lá dentro da sua casa. Ontem nós falamos 4 vezes aquele refrão, falemos-o pela quinta. Se ele está no meio de nós, nós precisamos estar no meio daqueles que estão com ele. Não tem outro jeito. Jesus entrou em nossa vida e nossa história para valer. Mas padre, e se eu for mais duro com esse irmão da minha comunidade? Se eu for mais duro com esse meu filho? Se eu for mais duro com esse meu amigo? É capaz até dele sair do nosso grupo. Olha aí o que São João está dizendo. Que critério para nós, Padre Jonas, para nós que pertencemos em comunidades. Eles sairiam dentre nós. Eles saíram dentre nós. Mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Como Ele é um Deus conosco. Quem não vem não faz falta. Essa pregação era para o meu marido ouvir. É para você. Eu tenho uma vizinha, meu Deus, pudera ela estar aqui para escutar essas coisas para ela. Mas tudo que o senhor falou é para ela. É para a senhora. Ela é só um espelho. A gente vê nos outros o que a gente tem dentro da gente. Quem é puro vê pureza. Quem é impuro vê impureza. Quem é maldoso vê maldade. Quem é bom vê bondade. Eles não são dos nossos. E é triste dizer, viu? Mas do jeito que nós estamos indo, nós vamos perder muita gente boa. Vamos perder padre, bispo, religiosos, religiosas. Saíram quantos já? E quantos que não saíram estão vivendo uma vida aí que... Misericórdia, só a gente que vive sabe. Vamos perder muitos casais. Eu vou falar nesse acampamento de casais aí, 23 a 25 de janeiro. Lá em São João também nós temos um retiro para casais uma semana antes, mas lá é só 40 casais, fechado. Nós vamos falar sobre essa estatística do IBGE. No Brasil, 47% das famílias já não são mais aquilo que eles chamam tradicional. 47%. Só 53% das famílias mora pai, mãe e filhos. O resto é marido com a amante, com a madrasta, com fulano, com ciclano, filho não sei de quem. Homem com homem, mulher com mulher. Está na capa da revista Época dessa semana. Pode comprar a revista e ler lá. É sério? Ou se não, entra no www.bge. Pronto. Lê lá dentro. É coisa séria. Nós vamos perder, gente. É triste dizer isso a você. Nós vamos perder gente que a gente gosta muito. Gente que a gente ama.
Por isso, se amanhã ou depois você descobrir que Padre Léo se perdeu, não fique decepcionado, não. Fica triste. Dizer, ele largou da mão do Cristo. Ele saiu do meio daqueles que estavam com ele no meio. Não saia do meio daqueles que está com ele no meio. Mas não sai nem um milésimo de segundo. É essa grande graça que eu tenho pedido muito ao Senhor e peço para você. Vai ser triste. É triste para uma mãe ver seu filho se perder. Eu vejo lá em casa como mãe sofre, pai sofre quando vê um menino ou uma menina se perdendo na droga. Mas eu não vejo as pessoas com o mesmo desespero, ou eu não vejo as pessoas fazendo o possível e o impossível para ir atrás de um filho, de uma filha que está se perdendo na vida eterna. Isso me dói. Eu vejo gente fazendo, está no jornal, vende-se casa, motivo urgente, vendo barato. Mas por que quer vender essa casa barata? Essa casa vale muito. Porque tem que ir para a Europa fazer um tratamento, só lá que tem uma válvula para colocar no meu fígado, se não botar essa válvula eu morro. Então eu vendo tudo para salvar o meu fígado, e louvado seja Deus se tiver coisa para vender e para ir atrás. Você é capaz de fazer tudo para salvar uma pessoa, você é capaz de vender, você paga plano de saúde caro, porque você sabe que amanhã você pode precisar, você vai estar lá no hospital e você quer ser muito bem tratado, você cuida da sua saúde, ótimo, isso aí é de Deus, Deus te deu esse corpo, mas que investimento você está fazendo na sua vida plena? O que eu sou capaz de vender, ou até nem é vender, é jogar fora, para poder salvar o meu coração, a minha alma, que está se perdendo, mergulhada nesse lodo do anticristo. O dia de hoje vai ser um dia muito sério. Deus não nos trouxe aqui para bobagem. Quem veio aqui fazer piquenique dançou. Porque o evangelho de hoje diz que Jesus não veio fazer piquenique. E eu disse que a pregação dessa missa vai continuar à tarde. Um dos caminhos será o evangelho de hoje. Ele não veio fazer piquenique aqui. Até porque hoje à tarde eu quero preparar na pregação o grande momento em que nós vamos recebê-lo no meio de nós, na Eucaristia. A carne que Ele dá como comida para mim e para você. E nos colocar diante dele com a nossa miséria, igualzinho ele se colocou. Por isso eu só vou fazer uma pequena referência àquilo que nós vamos meditar hoje à tarde. Então, foram embora? Não eram nossos. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. É duro a gente perceber, nem todos são dos nossos. Nem todo que veste uma camiseta que eu fico feliz de ver com o nome de Betânia, com Canção Nova, com essas imagens lindas que nós hoje nos tornamos autor de Deus, mas sabemos que nem todos vestiram aquela veste lá de dentro. E é isso que nós precisamos vestir hoje. É essa infusão que o Senhor está derramando sobre nós desde o primeiro instante dessa manhã. Mas deixa te encharcar. Não adianta nada você ir lá embaixo dessa chuva de bênção e de graça, mas de vestido com a roupa plástica do pé até a cabeça. Não molha nada. Mas você estava lá. Você mergulhou. Tira a máscara. Rebenta e faz uns furinhos que chega. Aliás, se fizer um furinho já entra água suficiente. Faz esse furinho. E esse furinho só você pode fazer. Eu quero, Senhor, eu quero pertencer ao seu, Senhor. Vós, porém, tendes a unção do Santo, que coisa espetacular. E o Padre Jonas nos falou isso de uma forma plástica nessa manhã. Nós temos, vós tendes, vós, vírgula, porém, vírgula, tendes a unção do Santo, e sabeis todas essas coisas. Aqui não está dizendo que se eu rezar, se eu vier aqui, ou não, eu fizer isso ou aquilo, eu terei a possibilidade de ter essa unção. Não, aqui está dizendo que tem. Você tem essa unção. Só que você está tampando esse óleo com o plástico da hipocrisia, da mentira, do pecado. Encharca o seu coração. Por isso que nós cantamos: batiza-me, Senhor, no teu Espírito. É nele, é mergulho.
é encharcamento. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. É com essa inspiração, meus irmãos, que eu queria deixar o nosso coração preparado para hoje à tarde. Hoje à tarde nós queremos seguir o roteiro do evangelho dessa missa. O roteiro que São João traçou ao escrever o novo Gênesis. Que coisa linda! Observe que a primeira palavra do evangelho de hoje começa com a primeira palavra da Bíblia. Gênesis. No princípio. Lá Deus fez a luz. No Gênesis de São João, a luz já chegou entre nós. Agora é para nos iluminar. E nós veremos as consequências dessa entrada definitiva de Jesus. O ápice do evangelho de hoje, o ápice da releitura da nossa história, é o grande tema desse acampamento. Ele está no meio de nós. E está porque o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu queria que você pedisse isso comigo. Eu queria que você pedisse nessa Santa Missa essa grande graça, que o Senhor preparasse o meu e o seu coração para um encontro lindo, um encontro pessoal, um encontro profundo, de olhos abertos e coração palpitante, que nós queremos ter com Ele na tarde de hoje. E que coisa linda, inclusive liturgicamente corretíssimo. Não foi por acaso que João 23 sentiu-se inspirado no Vaticano II, no concílio, a que começasse a renovação pela liturgia. A liturgia de hoje nos dá um itinerário de cura, de restauração, de transformação maravilhosa. Nós que sabemos que estamos mergulhados nessa efusão do Espírito, que formamos esses núcleos que o padre pregava e que a Luzia nos fez experimentar, já rezando de 3 ou 4 pessoas no início da manhã. Agora nós damos um salto, agora nós somos chamados pela palavra a mergulhar o nosso coração, a botar o nosso coração no altar, para que o Espírito Santo, que vai transformar o pão e o vinho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, que Ele também nos transforme, me transforme e transforme você. E para que a gente tenha uma certeza absoluta que nós já temos a graça de Deus em nós, Ele se dá a nós em comunhão, e nós vamos então receber Jesus em comunhão no final dessa Santa Missa. Jesus estará dentro de nós, e é esse Jesus, corpo, sangue, alma e divindade dentro de nós, que nós iremos adorar hoje à tarde. Solenemente, o Senhor passará em nosso meio, revestido solenemente, e ninguém vai botar a mão nele. Nós vamos voltar para Ele o nosso coração, até porque Ele já está dentro de nós. Nós queremos olhar para o Senhor que vem nessa tarde, para que se realize de fato curas, milagres e prodígios. Mas eu digo uma coisa a você: se você não estiver disposto a esse mergulho, não venha. Se você não tiver a coragem de desligar o seu celular, se você não tiver a coragem de comer a sua pipoca lá fora, não venha, porque nós queremos ter um encontro com o Rei dos Reis. A natureza inteira está sendo chamada a celebrá-lo. A grande profecia de ontem, nós vamos reproduzi-la aqui. Se ontem você viu esse arco-íris em torno do sol, todo o ostensório reproduz esse sol, e nós, feito um arco-íris em torno dele, colocando nossas cores, graças a Deus voltaram as minhas flores para esse palco, colocando as cores do nosso coração em torno de Jesus. E aí sim, que coisa linda, no arco-íris também tem a cor preta. Ela não aparece, porque ela vai sendo deixada refletir pelas outras, e vai formando essas cores maravilhosas. Então também aquilo na sua vida que não é legal, que é sujo, jogue em torno de Jesus. Ele é o sol nascente que veio nos visitar, Ele que veio iluminar todo homem que anda nas trevas. Mas hoje o Evangelho nos diz, e nós vamos retomá-lo hoje à tarde, nós não podemos mais fazermos opções pelas trevas.
Nós queremos mergulhar. Então, para mergulhar o nosso coração no Senhor, agora é hora de você mergulhar a sua miséria, a sua fraqueza, e colocá-la sobre esse altar. Quando se abre o corporal, vai se colocando sobre ele o pão e o vinho, as oferendas. Bota ali também, e que coisa linda e maravilhosa, aquela gotazinha de água que cai no cálice com o vinho, e não tem aparelho no mundo capaz de tirar aquela água, ela vira vinho, e o vinho que vai tornar-se sangue de Jesus tem água, a água que simboliza o meu e o seu pecado, a nossa miséria, a nossa fraqueza. Vamos mergulhar nossa fraqueza, nossa miséria na misericórdia do Senhor. Vamos receber Jesus dentro de nós, na certeza de que Ele vem porque Ele nos ama, porque Ele quer nos fazer homens e mulheres renovados, restaurados, cheios, plenos, derramando o Espírito Santo. Então assim à tarde nós daremos um passo importantíssimo nesse momento de adoração, de contemplação do Senhor, suplicando que Ele venha de fato nos curar, para que o ano de 2003 termine numa explosão de louvor, na alegria, no canto, no show de hoje à noite, e iniciemos o ano de 2004 deixando nosso coração iluminar como as velas iluminarão a escuridão desse lugar, iluminar o nosso coração, e aí proclamar com ela, a plena da graça, a plena de Deus, a mãe de Deus, que nós queremos ser filhos e discípulos com ela, desse Senhor que nos ama, que nos cura, que nos salva, que nos restaura, que nos liberta, e que nós queremos experimentá-lo, porque temos uma certeza: Ele está no meio de nós. Nas terras